Estamos aqui no Martim Moniz, naquilo que costumava ser Portugal e que hoje já não é Portugal. Mas a questão é muito simples. Estamos em Portugal, então onde estão os portugueses? And you can call police all that you want. I should be calling police for all the crime that you engage in, for all the trafficking, for all the drugs, for all the illegal migrants that are here. I'm just peacefully protesting. A lot of you are engaging in very criminal activity. So that should be the reason why we would call the police. So do find that way. Look for a way to go back to your home country, because you will be happier there amongst your loved ones, amongst your family, amongst your neighbors. And I don't care that you call me racist, because I know very well what would happen to me if I went to your country. I would be hated and sent away. If I wanted to immigrate to Pakistan, I would be hated and sent away. So do not come to my country and tell me what my values should be and what my rules should be. You really need to consider moving back to your own country, because this situation is not acceptable and it needs to end. It needs to end. The mass multiculturalism experiment, the multiracial experiment has failed. And yet we are called racists and xenophobes and fascists for rejecting that the money that could be used for the welfare of our grandparents is used for illegal immigrants. We are not radical enough. We have been too soft, too kind, too welcoming, too inviting for too long. I suggest that the police also look at all of the illegal activity that goes on in these shops, in these people, all of the illegal immigrants here, all of the trafficking, the fake contracts, the drug, the prostitution, the criminality. E, senhores agentes, devo dizer que a facilidade com que estes senhores têm de entrar e permanecer em Portugal, mesmo ilegalmente, muita dela é à custa de tirar dinheiro, tirar fundos, tirar investimento que eram para ser utilizados para beneficiar as polícias, que eram para ser utilizados para que as polícias tivessem o mínimo de condições, para que as polícias tivessem o mínimo de segurança, o mínimo de condições, o mínimo de recursos para fazer o seu trabalho. Mas a prioridade do regime não é essa, a prioridade do regime é continuar ativamente investido na substituição populacional do povo português. Vou sair pacificamente. We will win! We will win! Mark my words! Eu vou sair. Ei, não me agarre. Eu vou sair, calma. Não me agarre, eu saio. Eu consigo sair. Não, eu consigo sair. E então, pessoal, hoje vamos com um assunto muito sério. Eu sei que tem tido alguns assuntos sérios, mas meio na brincadeira também, e meio uma opinião, mas falando mais tipo abertamente, mais também com um tom de brincadeira. Este vai ser um vídeo mais diferente, que é um vídeo muito importante. Vocês já puderem ver aí o vídeo que eu vou reagir, eu poder na íntegra, para quem não viu o vídeo inteiro, e eu agora vou ver juntamente com vocês e dando o meu ponto por cada parte do vídeo. Eu decidi fazer este vídeo porquê? Porque eu vi que os jornais como o Diário da República, não sei se vou encontrar, se encontrar por aí, estão a dar este caso como um caso de xenofobia. E eu vou a pensar, aonde é que este mundo vai parar quando tipo, tu vês imigrantes no teu país a fazer muita coisa, mas não posso dizer nada. Mas quando eles são contra a tua religião, maltratam-te por causa da tua religião, fazem tudo só porque tu não és do mesmo país do que eles. Isso está a ser um caso muito grave, não só em Portugal, mas em todo o mundo. E eu decidi vir com vocês sobre este vídeo, ver a injustiça que está a acontecer, em que diariamente nós somos bombardeados com notícias sobre crimes cometidos por várias etnias, vários imigrantes, e não acontecer nada. A polícia não fazer nada, não pode fazer nada. Mesmo para expulsar uma pessoa que invadiu uma casa, a polícia não pode fazer nada. Mas depois, uma pessoa que está a dizer a verdade, está a dizer o que pensa, só porque é portuguesa, já a polícia quer prender. E isso para mim é o como. E é depois nós é que somos xenófobos, nós é que somos racistas, nós europeus é que somos tudo e mais alguma coisa, fascistas, nazistas e tudo. Quando esses mesmos povos não aceitam a nossa cultura, fazem tudo para que nós abolimos a nossa cultura para aceitar a deles, e eles não aceitam, nem sequer querem aprender a nossa língua. Então, parando de falar, e vamos então para o vídeo, para vocês verem mais ao detalhe
o que é que se anda a passar no país. Isto é só um exemplo de como os valores do poder português e da Europa estão ao avesso. É em que tu queres proteger os imigrantes que não estão a contribuir para o país, que fazem criminalidade e vais contra o teu país. Não estás a falar do pessoal que vem cá legal para o país e que está a trabalhar, está a tentar ganhar a vida, está até bem na vida. Não, estás a falar dos imigrantes ilegais que vêm para Portugal, que estão a receber subsídios, que abusam de pessoas, que matam pessoas, que roubam pessoas, que estão a fazer N coisa. E a polícia mascara isso. Porque a polícia depois não fala que eles fazem isso. Depois vem para a televisão mascarar e dizer, não está relacionado. Quando todo dia nós vemos 1001 casos relacionados. De umas que nós relacionamos é xenofobia, é fascismo, é racismo, é tudo. Então vamos partir para o vídeo. Estamos aqui no Martim Moniz, naquilo que costumava ser Portugal. Eu falo já, primeiro, eu não sei quem é o Afonso Gonçalves, eu não faço ideia se ele é famoso nas redes sociais, eu não faço qualquer ideia de quem é. Eu só vi este vídeo partilhado na internet e decidi ver. Por acaso peguei num exemplo de uma amiga minha que me mandou, apesar de eu já tinha visto na internet, e então é a partir desse vídeo que nós vamos ver. E vamos apoiar esta causa, que eu já tentei aqui no canal, não deu certo, mas tendo outras pessoas, já com alguma repercussão, vamos tentar que a nossa voz seja ouvida, não só aqui em Portugal, mas na Europa toda, porque tendo Polónia e Áustria, que são os países que de fato estão a tentar fazer alguma coisa, os outros países só estão a subir para o lado. E o pior é que, à medida que vão subir para o lado, a coisa vai ficando cada vez pior. E quando quiserem fazer alguma coisa, não vão conseguir, não vai dar para fazer nada. Então agora vamos começar então no início. Estamos aqui no Martim Moniz, naquilo que costumava ser Portugal e que hoje já não é Portugal. Mas a questão é muito simples. Estamos em Portugal, então onde estão os portugueses? And you can call police all that you want. I should be calling police for all the crime that you engage in, for all the trafficking, for all the drugs, for all the illegal migrants that are here. I'm just peacefully protesting. Porque, pegando nesse caso, outra coisa que está a acontecer muito em Lisboa, principalmente nestas zonas, é que está a haver um consumo de droga excessivo. É a céu aberto. As pessoas estão a passar para ir para o trabalho e eles a consumirem, a injetarem e a snifarem no meio da rua, a te venderem no meio da rua como se nada fosse. Como se tivessem só. Era o LX comprar uma camisola nova e tal, e o comprador, toma lá a camisola, dá-me o dinheiro. Tipo isso. Tipo, não há já nada. Pessoas que têm medo de entrar nos próprios prédios porque está infestado de imigrantes a consumirem cocaína, AX, estão com medo de serem assaltados. A minha amiga que mandou isto era de Lisboa e ela fala que tem muitas imigrantes que têm com medo de sair à rua por conta da quantidade de imigrantes que assediam todos os dias, que eles perseguem, que eles tentam assaltar constantemente, quase todos os dias. Não estamos a falar que é uma notícia isolada, foi um bocado isolada, não. Ela conta-me várias coisas, não sei até que ponto é que é verdade, não é? Mas, confiando na palavra dela, o que acontece? Eu vejo muito isso, tipo, e no Porto não se vê ainda tanto, mas em Lisboa está um pandemónio, não é? De casa. E depois imigrantes, eles que estão ilegais no país, estão a ser subsídio e auxílio do governo, e ainda vão reclamar para a televisão que ainda é pouco, ainda querem receber mais. Mas trabalhar não querem. Não se preocupam, estão a receber 700, 800 euros. Sabe quanto é que é uma reforma típica em Portugal? 200, 300, 400 euros. Então digo, como é que tu estás a não querer dar aos idosos mais dinheiro, mas depois tem dinheiro para dar a imigrantes 700 euros? Essa cena que chateia no país. Porque se o país estivesse bem e houvesse a possibilidade de dar esse dinheiro a imigrantes para ficarem cá no país, estivesse com falta de pessoal no país, entendo, mas não, está a acontecer é que o país está a ficar muito sobrelotado, não só com os portugueses, que cada vez são menos, mas sim com as enchentes de imigrantes que estão a vir legalmente, mais os que estão a vir ilegalmente. Ou seja, Portugal de caminho, está metade do país é só imigrantes. E isso está a causar com que o próprio preço das rendas, das casas, de tudo começa a aumentar. E depois o governo começa a ficar sem dinheiro também, porque a maioria estão a vir para Portugal para receber subsídios, provavelmente os ilegais.
para Portugal, para a Europa toda. Vê-se o caso também na Suíça, quando eles pararam de dar o subsídio, o pessoal quis todo ir embora. Porquê? Porque eles vão para os países já a contar com subsídios, ajudas do governo. Percebem? E quando os governos não entenderem isso, que são povos que querem chular, querem fazer com que os muçulmanos, o islamismo e o caralho seja a principal religião do mundo, em que vão atrás de queimar igrejas, vão atrás de quererem fazer ouvir a sua religião, mas não querem ouvir a religião do outro, é muito grave. É muito grave. Casos que nós vemos aí de... Eu lembro de um vídeo também que eu vi que era de... Estamos num restaurante, estamos a comer num restaurante, de repente passa um grupo de muçulmanos no Ramadão. E eles entram no restaurante e começam a querer que a pessoa passe de comer porque está aí contra a religião deles. Mas, mano, a tua religião é a tua religião, a religião deles é a tua religião. Eu também não sou católico, não sou cristão. Vocês sabem, quem segue o meu canal sabe que já foi várias vezes que eu sigo os ensinamentos do satanismo de Lavei, não é? Que é um tipo de satanismo em que diz que tu tens de ter responsabilidade pelas tuas ações, tu tens a tua liberdade até que a liberdade do outro comece, ou seja, tu nunca vais poder ter a liberdade do outro. Ou seja, se o outro quer ser católico, tu não tens o direito de chegar cá e dizer não, tu não podes ser católico, tu tens de ser satanista. Não, isto não existe. Percebem? É mais um modo de vida. E eu sigo isso para a minha vida. Eu sou livre até que isso interfere na liberdade do outro. Entendem? O pior é que estes povos, que falam muito em liberdade, falam muito de racismo, falam muito de xenofobia, são os primeiros povos que estão a ser xenófobos, estão a ser racistas com os outros, porque eles não estão a aceitar a cultura do outro, querem impor a deles, mas não querem aceitar a cultura em que eles pertencem. Entendem? E isto está a ser muito grave. E para esse consumo de droga que está a haver muito ao ar livre, preocupa muito o contacto que as novas gerações vão ter com a droga, por exemplo. A criminalidade que nós vemos todo dia na notícia, de andar à facada, tiros, entre outras coisas que eles fazem, não é? Roubar lojas e tudo. E sabes que são imigrantes. Consegues ver por as filmagens as etnias deles, ou por menos teres uma ideia mais ou menos, e sabes que são imigrantes. Por mais que alguns até podem ter se nascido em Portugal, mas são descendentes de pessoal imigrante. A maioria deles ilegalmente, que vieram para Portugal ilegalmente. O país tem muito isso, é que eles vêm ilegalmente para Portugal, depois é 7, 8, 9, 10 filhos. Sempre a vir. Entende? E depois querem subsídios para todos, não é? E realmente está a ser um caso grave na história. E eu digo, o meu verdadeiro medo é que em algum país no mundo acabe por vir um Hitler. Você vai cansar tanto desta merda, que vai começar a querer exterminar toda a gente que não seja da raça dele, vamos assim dizer, não é? Como o Hitler tinha aquela cena da raça ariana e que toda a gente que não fosse a raça ariana era mau, os judeus eram maus e tudo era mau. Percebes? Imagina que agora a Polónia, que é a única que está a lutar contra isto, se calhar porque a Europa toda não está a fazer nada e decide fazer uma guerra contra estes povos todos. E toda a gente que apoiar este país vai levar por tabela. Ou a Áustria. Ou a Suíça. Então eu digo que este país estão a fazer mais. Não é? Por o resto, quem está a fazer é o povo. A Alemanha é o povo que está a começar a levantar. A Inglaterra é o povo que está a começar a levantar. A Itália é o povo, não o governo. Entendem? E o momento é esse. Imagina chegarem a esse ponto. Não é? Até mesmo, não é só isso. Mesmo por causa das burcas. É a cultura. É a cultura deles, tudo bem. Mas como é que tu sabes se não há um criminoso do teu próprio país que vai comprar uma burca e começa a fazer crimes, porque não sabe quem é, vais culpar os imigrantes sem ser porque... Não é? Como é que tu vais dizer que aquela pessoa pode ou não pode usar a burca? Entendem? É complicado, é uma situação que está a tornar caótica. E eu acho que quando tu vais para um país, tu tens de aceitar a cultura daquele país. Da mesma maneira que se eu sou mulher e vou para um país desses árabes que és obrigado a usar a burca, eu vou ter de usar a burca. Eu lembro-me que acho que foi a mulher que chegou lá, quando chegou lá, foi obrigada a usar. Porquê? Porque é a cultura dele e a mulher lá não pode estar na rua sem isso. E ela usou, acho que foi ela que usou. Não é? Por exemplo, uma das famosas que usou. Portanto, porque é que quando vem para outro país que é proibido usar, eles não podem retirar, faz da minha cultura. Tá, mas não faz parte da cultura da mulher do Cristiano Ronaldo usar a burca e vocês obrigaram a usar. Estão a dizer que isso é correto? Que isso não é xenofobia? Xenofobia é só se for ao contrário? Entendem? É só, se for o país mais poderoso a discriminar o mais
pequeno, aí é de xenofobia. Agora, se for o mais pequeno a discriminar o mais poderoso, aí já não é. Desculpa, a xenofobia tem que funcionar para os dois lados. Não pode dizer que um é e o outro não é. Continuando, então. O vídeo é curtinho. Acho, não, afinal é grande. Pensei que é mais pequeno. All of you are engaging in very criminal activity. So that should be the reason why we would call the police. So do find that way. Look for a way to go back to your home country, because you will be happier there amongst your loved ones, amongst your family, amongst your neighbors. And I don't care that you call me racist, because I know very well what would happen to me if I went to your country. I would be hated and sent away. If I wanted to immigrate to Pakistan, I would be hated and sent away. So do not come to my country and tell me what my values should be and what my rules should be. You really need to consider moving back to your own country, because this situation is not acceptable and it needs to end. It needs to end. The mass multiculturalism experiment, the multiracial experiment has failed. And yet we are called racist. Prontos. De facto, é o que mais acontece. Nós fomos para algum país desses, não é? Eu fazendo o Paquistão, por cá no exemplo do Paquistão, entre os países, não aceitam pessoas que não sejam de lá, da sua religião, das coisas, das suas raças, não é? É muito complicado o imigrante estar lá. Mesmo um imigrante estando de férias lá, eu vou para o Paquistão estar de férias, claro que nunca vi ninguém aí, não é? Mas acontece muito isso. E porquê é que nós temos de aceitar eles cá, mas eles não nos podem aceitar? Não é? Isso é um problema que já vem de há muito tempo. Não é só de agora que vem essa cena de nós europeus, norte-americanos, aceitarmos frequentemente pessoas de outros países, de outros continentes e assim, mas quando somos nós que vamos para esses continentes, somos base à pedrada. Percebe? Eu entendo, tem toda aquela cena histórica, mas porra, a Alemanha também fez muita merda historicamente. E alguém a crucifica hoje em dia, alguém apontou o dedo, o rei da Europa apontou o dedo porque os alemães fizeram na Segunda Guerra? Pá, eu acho que não. Não é? Houve muita guerra entre Portugal e Espanha. E hoje em dia somos o quê? Somos os Los Hermanos. E no entanto, se havia algum país que nós devíamos ter ódio, é dos espanhóis. Porque foi muita guerra entre espanhóis e portugueses. De conquista de terras e tudo. Entendem? E tipo, nós não podemos viver a vida toda a pensar, mas eles sofreram muito há 500 anos atrás, há 200, há 100 anos atrás. Está bem, acontece, tudo já sofreu. A Roma, o Império Romano, conquistou boa parte da Europa. Quem é que é hoje em dia a pessoa que vive na Europa que vai apontar o dedo à Roma? Vai apontar o dedo à Itália. E eles tiveram um dos maiores impérios. E querendo ou não é? Roma fica em Itália, então tipo, os descendentes dos romanos devem estar em Itália, ou em Roma, não sei. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Ou seja, nós temos de aprender a seguir em frente, temos de aprender a seguir com o que nós temos dado. E não podemos aprender no passado que o meu país foi vítima de racismo, de coisa, então não vamos evoluir nada no nosso país, vamos estar sempre a apontar o dedo. Que o que acontece nesse país é que apontam sempre o dedo, mas nunca fazem nada para querer mudar. Para mudar, não fazem nada. Não é por nada que nós, vivendo a nossa vida toda, estamos a ouvir em guerras no Paquistão, Irão, Israel, Palestina, Sri Lanka, e esses países assim, o Azerbaijão e outros países do género, sempre em guerra. Sempre em guerra. Se não é com um, é com outro. Não é porque são todos amiguinhos uns dos outros. Isso acontece porque, de facto, é da cultura deles andar em guerra, é da cultura deles fazerem esses atentados. A maior parte dos grandes atentados na Inglaterra não, nos Estados Unidos, foi provocado por quem? Não é? Mas é um grupo terrorista também, mas um grupo terrorista de onde? Onde é que são a maior parte dos grupos terroristas? Hoje em dia, com o Hamas, de onde é que são? Quais são as religiões que eles seguem? Estão a entender a cena da questão? É que depois nós não podemos sequer pisar naqueles países. Porque não aceitam.
Mas depois nós temos de aceitar uma pessoa que vem para Portugal, que até se recusa a aprender a língua portuguesa, mal sabem às vezes falar o inglês, e querem mandar no nosso país porque acham que a cultura deles é melhor que a nossa. Não é a cultura melhor ou pior, cada cultura é diferente. Eu também não sou grande defensor da cultura portuguesa, mas sempre fui defensor da liberdade que a Europa tinha, de poderes sair da rua sem ter o perigo, não é? Não vês tipo um governo a ser dissecado por pessoal que nem sequer pretende, que nunca sequer descontou um único cêntimo para esse país. É nessa questão que nós estamos a tocar. Se tu vens para Portugal como um imigrante legal, seja bem-vindo, vens para trabalhar, tudo bem, mesmo que sejas ilegal, mas vens para trabalhar e estás a tentar te legalizar, tudo bem, tenta, tipo, faz o que... Agora, não venhas para outro país ilegalmente para não vires trabalhar, queres subsídios e ainda queres que a tua religião, a tua modo de ver, a tua cultura seja levada como a principal do país, porque não, a minha cultura é esta. Nós casamos com meninas de 11 anos, 10 anos, então mais para Portugal queremos também casar com meninas de 10, 11 anos. Tu a entender o que grave é isso? Uma coisa que é crime em Portugal, lá é cultural, nesses países. Não sei se é em todos, mas sabes perfeitamente que nesses países árabes acontece muito isso. De pessoal com 40 anos está a casar com miúdas de 10, 11 anos. Isso é cultural neles. E aqui é crime. Percebem? Portanto, nós não podemos deixar que estes povos venham para cá, mandem, e façam a lei deles como apetece. Não, eu apetece-me agora que a pedofilia seja legalizada. E vou andar aí com meninas de 14 anos, 12, 11, e tudo bem. Não, isso não funciona assim. Não pode funcionar assim. E quando o governo não acordar, o governo da Europa toda não acordar, como o Trump está a acordar e o Trump está a expulsar tudo o que é imigrante ilegal, principalmente que cometem crimes, que é o que eu acho que todo o país devia-se fazer, incluindo Brasil, incluindo Arábia Saudita, sendo uma pessoa que faz um crime e é um imigrante, principalmente ilegal, rua com eles para fora. Seja Argentina, seja que país for. Até que seja um português que foi para o Brasil e cometeu um crime no Brasil e está lá ilegalmente. Rua com ele para fora para Portugal. É a minha opinião. Portanto, eu apoio essa decisão do Trump. Não estou a dizer que o Trump está certo em tudo, mas é uma das que eu apoio. Porque, de facto, é o que a Europa tem de fazer. Apoio a Polónia de não deixar que os imigrantes entrem para lá. Apoio a Áustria, que está a fazer com que seja proibido andar de burca. E depois esses que estão a fazer só cumprir a lei do próprio país são vistos como xenófobos. Porque não aceitam. E eles, que destroem a Inglaterra toda, que estão a destruir a Inglaterra toda, que estão a parar o trânsito só para pôr a rezar. Não podem chegar para um passeio, não podem ir para um sítio específico, seja no meio da rua. Ao ponto de tu vês, tipo, casos em que tu, sendo cristão e cantando uma música cristã, na rua não podes, porque isso ofende as outras religiões. Mas os muçulmanos podem. Isso, onde é que está a justiça nisso? Onde é que está a verdadeira xenofobia no meio disto? Onde é que está o racismo no meio disto? Explica-me. É só isso que quero que me expliquem. Vamos continuar. And xenophobes and fascists for rejecting that the money that could be used for the welfare of our grandparents is used for illegal immigrants. We are not radical enough. We have been too soft, too kind, too welcoming, too inviting for too long. I suggest that the police also look at all of the illegal activity that goes on in these shops, in these people, all of the illegal immigrants here, all of the trafficking, the fake contracts, the drug, the prostitution, the criminality. E, senhores agentes, devo dizer que a facilidade com que estes senhores têm de entrar e permanecer em Portugal, mesmo ilegalmente, muita dela é à custa de tirar dinheiro, tirar fundos, tirar investimento que eram para ser utilizados para beneficiar as polícias, que eram para ser utilizados para que as polícias tivessem o mínimo de condições, para que as polícias tivessem o mínimo de segurança, o mínimo de condições, o mínimo de recursos para fazer o seu trabalho. Mas a prioridade do regime não é essa, a prioridade do regime é continuar ativamente investido na substituição populacional do povo português. Vou sair pacificamente. Pronto, e isso é mais uma das causas, tipo, o que não dá para entender, tipo,
nós estamos a tirar, como eu estava a fazer, dinheiro do nosso povo, dinheiro dos nossos idosos, porque de facto esse dinheiro poderia ser usado para melhorar a condição de vida dos idosos, que só uma forma vai dar para a medicação e para a renda e tudo não dá. Não é? A polícia não faz nada em muitos casos. Vi já muitos casos em que eles, imigrantes ilegais, invadiram casas privadas, ficaram a viver lá, e a polícia diz que não pode os tirar de lá porque, não é? Porque tem criança ou porque tem de ir a tribunal, para poder tirar uma pessoa que está ilegalmente numa habitação. Pá, desculpem, mas eu fico parvo, de facto eu fico parvo ver como toda a engrenagem política defende esses criminosos. Porque aí está, quantos casos nós vimos na televisão em que estão a assaltar uma loja, chamam-se a polícia, a polícia não aparece porque sabem que é um imigrante. Mas depois, cada um porque está a fazer uma coisa dessas, chama a polícia, vem logo a correr a polícia. Vem logo a correr, querem prender e tudo. Mas porquê que não prendem os outros? Porque quando a polícia faz alguma coisa, é racismo, é xenofobia, é fascismo, é nazismo, é o caralho A4. Explicam-me. É isso que eu quero que me digam. Explicam-me. We will win. Mark my words. Eu vou sair. Ei, não me agarre. Eu vou sair, calma. Não me agarre, eu saio. Eu consigo sair. Não, eu consigo sair. Prontos. Eu acho que não tenho assim, mais nada para dizer. É só tipo, nós temos de acordar. Nós, povo, temos o poder de nos juntarmos e cobrar o governo. Começar a cobrar de facto o governo. Não ter tipo uma manifestação com meias de pessoas. Não tipo ver uma ou duas pessoas a falar e depois o resto fazer são todos xenófobos porque não aceitam. Não, nós aceitamos imigrantes. Mas os imigrantes que venham legalmente, que venham para trabalhar, que venham para ajudar o país, não imigrantes ilegais que se recusam a aprender a nossa lei, que se recusam a aprender a nossa língua, que são criminosos, que não querem trabalhar, que estão à base de abonos, que têm manada e manada de filhos só para conseguir mais dinheiro do governo, e esses mesmos filhos que vão crescer, vão andar à custa do governo. É só isso que nós somos contra. Somos contra esse pessoal que querer explorar fraquezas no nosso governo. É isso que nós somos contra. É isso que nós estamos a lutar. E como eu disse no outro vídeo, e volto a dizer, seja um brasileiro, seja um paquistanês, um indiano, um afegão, um palestino, um israelita, um judeu, um muçulmano, um islamita, mas que vem com bem, que respeita a nossa cultura, da mesma maneira que nós vamos respeitar a tua, se tu respeitas a nossa, da mesma maneira que venhas com a intenção de trabalhar, de produzir riqueza, tanto para ti como para o país, que venhas só para ter uma vida digna em Portugal, visto que o teu país talvez não tenha, por causa das guerras e assim, e por causa da condição de vida que normalmente são, és muito bem-vindo, mas vem legalmente, vem para trabalhar, não venhas para abusar de um sistema que já existe, é fraco, sobre o pretexto para conseguir ganhar vantagem, para conseguir ganhar subsídios, em cima de subsídio de pessoas que só estão a trabalhar, que não conseguem ter o mínimo de condição, porque depois o português que precisa de mais condição, porque o ordenado não chega, as coisas não chegam, não tem ajuda para nada, não vem para estes países. Nós estamos a lutar contra esse pessoal, contra o pessoal que vem sem contribuir para o país, que vem só para roubar, literalmente, para roubar o pouco dinheiro que o governo tem. O governo é que poderia ser investido em escolas, na polícia, em mil e uma infraestruturas, em ordenados, em reformas, pensões de alimentos a pessoas carenciadas, ajudar os sem-abrigos, que muitos já estão na rua por não conseguirem trabalho ou não conseguirem pagar uma casa, ajudar na construção de casas para pessoas com baixa renda. É só alguns dos exemplos que Portugal neste momento precisa de pensar, porque são problemas diariamente, há mais de 10 anos que os problemas acontecem, e o que acontece, nada. E preferem, depois, quando existe isto, darem dinheiro a imigrantes ilegais que vêm para o país, que nunca fizeram nada para merecer esse dinheiro. E então, é isso, pessoal.
Fiquem bem, até um próximo vídeo.